Bom, gente, de novo, agradecer todo mundo, mas eu sei que a gente já está um pouquinho atrasadinho nossa evolução aqui. Vocês me deem um salve se tiver com qualquer erro de visualização, tá? Queria primeiro agradecer de novo, que vocês estejam participando, dedicando esse tempo para estar aqui comigo e conversar. E a gente também apresentar, né, o que é essa proposta, que é resultado de um trabalho coletivo. Basicamente, uh, vai ter essa estrutura, apresentação, que eu tenho o desafio também de fazer em 15 minutos, e ela então, passa pela minha atuação profissional, a minha militância e o posicionamento, o que isso leva ao posicionamento de campanha que começa hoje com o lançamento oficial da pré-candidatura. Bom, eu acho que a maioria aqui, ou quase todo mundo já sabe, né? Eu sou arquiteto e urbanista de formação. Eu sou, depois da formação na graduação que eu fiz no Mackenzie, eu tomei, tirei minha especialização em economia urbana e gestão pública, e depois eu obtive o meu mestrado em 2017 em políticas públicas, e sempre isso em paralelo, né? Desde que eu me formei, em 2009 eu passei no concurso e passei a integrar como servidor público o departamento técnico do CONDEPHAT, que é o nosso Conselho Estadual de Patrimônio Cultural, né? Onde eu trabalho desde 2009 com a Débora e tantos colegas que estão aqui, né? E dentro dessa atuação como técnico, né, o que eu acho também dá para identificar trabalhos meus que têm muito a ver com a atuação na Câmara Municipal de Vereadores, né? Nesse período, eu conheço mais de 250 municípios hoje no estado de São Paulo em função de vistorias, de visitas, de ida ao território para conhecê-lo e, a partir deles, fazer o meu trabalho. E também, nesse processo, orientei muitas prefeituras na elaboração de leis, né? Também a partir de oficinas que nós temos no CONDEPHAT, a área técnica que promove a formação e a capacitação de cidadãs e cidadãos e agentes públicos, porque a gente entende que é importantíssimo a atuação cidadã instrumentalizada a partir do conhecimento técnico, do conhecimento legal, para agir e melhorar a qualidade de vida nas suas realidades, né? Dentro do interior de São Paulo, são 645 municípios, e especialmente, né, o grosso do trabalho é a atuação na preservação que eu tive de mais de 100 bens culturais no estado todo, de áreas urbanas a áreas rurais, de tombamentos, que foram mais de 60, 70 tombamentos que eu participei diretamente e outros tantos indiretamente, além da análise de grandes projetos urbanos complexos, né? Então aqui eu só vou passar rapidinho para ilustrar o que tem sido um prazer trabalhar como técnico no CONDEPHAT. Muitos de vocês já devem saber que é verdadeiramente um tesão, é uma paixão que eu tenho trabalhar com patrimônio cultural, com história, com memória, em defesa, né, da sua preservação, porque são muitos interesses contrários que colocam em ameaça, em risco, alguns desses lugares, como o Cinema Belas Artes, que foi um momento histórico, eu acho, dentro da área técnica, dentro do debate do CONDEPHAT, com muita mobilização popular, e eu tive o prazer de, junto com a Débora e o nosso colega sociólogo Maio, instruir o processo de tombamento que garantiu o primeiro ato legal de Estado, que garantiu a preservação, o início da preservação do cinema, né, que depois se desdobrou com a sua reabertura. Também a participação no início do processo de tombamento da sede do DOI-CODE, que é esse prédio singelo que fica ali no Paraíso, na Rua Tutóia, e que abrigava, recebia os presos e as presas da ditadura militar que sofreram tortura e que tinham o risco de desaparecer se a gente não tivesse esse tombamento, demonstrando como o Estado brasileiro foi violador de direitos humanos ao longo da história toda e que a gente não pode deixar que isso se apague, né? Também, um dos processos mais prazerosos, o tombamento do bairro inteiro de Santa Ifigênia, que depois de 30 anos no CONDEPHAT, a gente retomou esse processo, eu e a Débora novamente, e tantos outros colegas também contribuindo, para fazer a defesa da preservação desse bairro que sofre uma imensa pressão do mercado imobiliário pela desregulamentação, seja do tombamento ou da legislação urbana, para que possam ser feitos projetos que, na verdade, interessam a poucos segmentos e não o conjunto da população, num bairro super dinâmico como Santa Ifigênia.
Também uma análise de um projeto recentemente, que foi um projeto que, na verdade, para além de descaracterizar o Largo do Aroche, poderia, na verdade, acelerar a gentrificação do centro de São Paulo, que já vem ocorrendo, à custa da expulsão da população mais vulnerável e de renda mais baixa, no caso ali de população LGBTQI, que tem resistido no centro de São Paulo como um território simbólico da história do movimento LGBT, né, mais aqui no Brasil. E que esse projeto teve uma análise definitiva, né, até a Justiça manteve a análise técnica. E, por último, um dos grandes desafios desse ano, logo antes de eu me afastar, né, logo antes da pandemia estourar, na verdade, que foi a proposta de tombamento do complexo esportivo do Ibirapuera, que sofre a ameaça de demolição e, na verdade, de venda ilegal, porque ele não é do governo do Estado, ele é da Prefeitura de São Paulo, e o Estado estava tentando vendê-lo, apesar de ser um celeiro de atletas brasileiras, como a Mauro Imagem, que ali treinaram e treinam até hoje, e que está sofrendo o risco de se tornar um grande empreendimento imobiliário e mais um shopping, né? Mas, para além dessa minha atuação profissional, eu, quando concluí o mestrado em 2017, foi aquele momento em que eu falei assim, ok, eu acho que eu já estudei bastante, tenho um repertório técnico aí, que eu acho que eu posso passar a integrar os movimentos sociais, a militância, para colaborar diretamente com o conhecimento que eu tenho e oferecer isso para lutas que sejam da sociedade, né, do comum, do público. E aí, um dos principais momentos foi a fundação do Comitê em Defesa do Hospital Sorocabana, que eu acho que praticamente todo mundo já deve ter ouvido falar, porque esteve muito na imprensa em função da atuação desse coletivo, desse movimento integrado por vários coletivos em defesa da reabertura total desse hospital, 100% SUS, sob gestão direta, enfim, e que a gente tem acumulado vitórias, né, avanços parciais ainda que nós tenhamos um norte mais ambicioso, que é a reabertura total. Também eu sou cofundador do Lapa Sem Medo, que é um território da Frente Povo Sem Medo, que é liderada pelo nosso querido pré-candidato a prefeito Guilherme Boulos, uma liderança no combate ao fascismo, ao autoritarismo, a esse projeto de sociedade excludente, necropolítico, que é o neoliberalismo. E o Lapa Sem Medo faz essa discussão política do plano do internacional ao local, dialogando sempre com as questões do território, e com muito acúmulo, né, político. Também sou co-construtor da Assembleia Popular Permanente de Saúde da Zona Oeste, que é uma iniciativa entre o Comitê Sorocabana com o coletivo Irmão, que é o coletivo Butantan na Luta, de valorosas e valorosos camaradas aqui que lutam em defesa da saúde, da democracia, enfim, e que a gente vem construindo para defender o SUS na Zona Oeste de São Paulo, em diálogo com muita gente. E, por fim, acho que também vocês sabem, eu sou um cicloativista, né? Eu sou um ciclista que mudou, na verdade, a opção pela bicicleta foi quase uma opção do que era mais lógico para pensar uma vida mais saudável, consciente, integrada com as questões da cidade, enfim, e gera o que eu tenho chamado, né, de um urbanismo ecossocialista que pensa a preservação do mundo, né? Mas eu também percebi, né, ao integrar os movimentos sociais, que muitas dessas demandas pelas quais nós lutávamos, né, essas frentes, que era possível de ocupar espaços que já existem dentro do Estado, que são reconhecidos como os conselhos, como o Conselho Participativo Municipal da Lapa, correspondente à subprefeitura, onde eu fui conselheiro de 2018 a 2020 por Perdizes, né, e também coordenador durante 3 semestres. E onde essas questões que eram trazidas pelos movimentos foram sendo colocadas para o conselho atender e encaminhá-las, né, e lutar por elas a partir da base para as outras, para que o Estado, né, atendesse, os governos atendessem. Então, não vou ler aqui, mas passa pela saúde, passa pela defesa das famílias vulneráveis que sofreram ameaças de remoção, que estão acontecendo, inclusive, durante a pandemia em toda a cidade, ali do lado do CEAGESP, no Jardim Humaitá, e pela avaliação de muitas leis urbanísticas que sofrem uma imensa pressão permanente do mercado imobiliário na cidade de São Paulo, né? Além das questões da mobilidade e, fundamentalmente, incentivando a participação social e o controle
orçamentário, o controle da população do dinheiro público, que é nosso e que a gente precisa democratizar o acesso e o seu uso, né? Então, isso é só um exemplo, né? No caso do Sorocabana, talvez o mais potente, de que com muita mobilização popular, organizada, com fundamentação técnica, com fundamentação legal, a gente consegue pressionar os jornais do bairro, a mídia alternativa, a grande imprensa, que existem demandas legítimas que estão na base, que precisam ser escutadas e respeitadas, e que a gente conseguiu uma vitória com o anúncio de instalação de 60 leitos de Covid, para tratar Covid no térreo e no primeiro pavimento do Hospital Sorocabana, mas que ainda nós temos que lutar pelos outros 5 pavimentos, né? E o que isso, né, se traduz como um posicionamento de campanha? Eu sei que eu estou falando meio rápido aqui, eu tenho esse vício, né? Mas eu queria compartilhar com vocês o que essa experiência concreta, real e subjetiva também me leva, nesse momento, a me lançar como pré-candidato. Na história do mundo, né? Eu estou muito na área do patrimônio, é histórico que em várias civilizações, quando a população se viu diante de grandes desigualdades do poder e de acesso aos direitos, né, acesso a uma democracia no regime político, né, a população se levantou. A gente tem aqui imagens da Revolução Francesa, mas que com essa atuação da população se repete ao longo do século XIX, nos levantes que ocorreram nesse processo todo na Comuna de Paris. E o que isso tem a ver com o urbanismo? O urbanismo ele pode servir tanto para combater as desigualdades sociais, como ele também pode servir para calar essas demandas, né? E Paris, que expulsou muita gente, a população mais vulnerável do seu centro, com a remodelação, fez isso através do urbanismo, achando que se fosse possível aplacar as desigualdades sociais. E o que a gente vai ver agora recentemente com o levante dos coletes amarelos é que, na verdade, isso não é suficiente. As desigualdades sociais estão presentes nas sociedades mais avançadas do centro do capitalismo, mas também na periferia dele. E também, desde o início do século XX, cidades que estavam na periferia do capitalismo, como São Petersburgo, tiveram, a partir das suas bases da população, se organizando para promover uma das revoluções mais importantes da história da humanidade, que democratizou e colocou em questão o exercício do poder, dos serviços públicos, e com todas as reflexões e contradições que nós precisamos colocar como críticas que se desenvolveram depois, mas que apontam caminhos também que são importantes, né? E que isso atravessa o século XX e que vai chegar, por exemplo, recentemente no Chile, com o sintomático aumento, num país que já é extremamente desigual, da tarifa de metrô e que leva milhões de pessoas a questionar, inclusive, e reivindicar uma nova Constituição, já que essa era herdada da ditadura no Chile. E isso tem tido sinais dos mais diversos, inclusive aqui no Brasil, e no centro político mundial, no centro econômico, né? Nós temos visto grandes manifestações em função de que vidas têm sido exterminadas, vidas negras, vidas indígenas, vidas LGBT, que a vida dos mais vulneráveis por estados que não são igualitários, que não combatem as desigualdades estruturais e que se refletem, por exemplo, no movimento do Black Lives Matter nos Estados Unidos, a partir do assassinato de George Floyd, mas que também tem tido no Brasil, com o avanço do autoritarismo, a partir das contradições que foram geradas em 2013, também a eliminação de vidas através desse vírus, qual seja o vírus do racismo, da discriminação, das opressões LGBTQI, do machismo estrutural e todas essas outras desigualdades que se expressam na renda. Mas também a gente tem visto muita solidariedade e muita empatia, porque a população na base já está organizada e a pandemia veio mostrar isso dramaticamente. Naqueles territórios que são historicamente negligenciados,
pelo Estado brasileiro e pelos governos. Nós vimos a população resistir à morte e lutar pela vida a partir dessas organizações, como em Paraisópolis e tantos outros territórios, a partir dos laços de empatia, de solidariedade, que tem combatido a ideia de que é possível tolerar a desigualdade e essa naturalização de algo que, nessa foto, que é internacionalmente reconhecida, que é o urbanismo servindo a determinados interesses em detrimento de outros, né? Essa foto não pode, essa realidade não pode mais ser naturalizada. O Morumbi e Paraisópolis expressam, talvez, das formas mais potentes, o como nós estamos com uma sociedade e um sistema doentes, que nós precisamos transformar radicalmente, porque o planeta está demandando uma luta por uma cidade, e São Paulo é um lugar especial para isso, para desenvolver a luta por uma cidade solidariamente revolucionária nas suas mentes, nos seus afetos e nas suas práticas. E como que isso se concretiza, né? Eu sei que eu já estourei um pouquinho o tempo, a gente está caminhando já para a conclusão. Isso se concretiza pelo fortalecimento dos movimentos na base, porque eles conhecem as realidades dos territórios e eles têm combatido e buscado serem ouvidos nas instâncias oficiais, pela população, e também tem que ter as suas demandas reconhecidas e levadas adiante pelos conselhos. Nós precisamos dar poder de decisão aos conselhos participativos da população na base, porque eles, como conselho participativo, como os conselhos de saúde, eles têm que ser não apenas ouvidos, mas respeitados, e os governos que passam, que sempre vão passar, eles precisam respeitar e implementar essas decisões. E isso vai significar enfrentar um ator fundamental numa cidade, que é o mercado imobiliário, que tem sido um agente produtor de exclusão, de segregação, de uma cidade desumana, porque não interessa produzir uma cidade mais igualitária no modelo predatório de cidade. A cidade pode ser mais humana, ela pode se aproveitar de todo o patrimônio edificado, não só o cultural que nós temos, e nós precisamos colocar isso com letras claras. O mercado imobiliário tem sido um agente de flexibilização e desregulamentação que causa essas desigualdades também, e que muitas delas são estruturais, que nós precisamos combater. Isso se faz pela fiscalização dos governos, porque nós, cidadãos, conselheiras e conselheiros, movimentos nas bases, as nossas vidas permanecem. Os governos passam, e é por isso que nós precisamos estar controlando os governos, fiscalizando com todas as ferramentas que já dispomos e criando outras, combatendo a privatização e a terceirização dos serviços públicos, porque isso é retirar o caráter democrático dos serviços públicos. Os serviços, quando são transferidos para empresas, como aqui, uma entidade particular que administrava Sorocabana, e essa entidade fecha, ela não estava visando o serviço público, ela estava visando o seu autofuncionamento privado. E nós precisamos, de novo, democratizar e publicizar aquilo que é público, porque isso são serviços e equipamentos nossos, da cidadania. E nós precisamos, então, começar a pensar no urbanismo, numa chave do urbanismo ecológico. Nós já produzimos muita coisa. Nós precisamos passar a redistribuir todo esses terrenos que são deixados vazios para especulação imobiliária. Nós precisamos pensar em renaturalizar a nossa cidade com a natureza que foi escondida por baixo de asfalto e concreto, e pensar um urbanismo que pense a partir dos serviços e da democratização do poder a esses acessos. Bom, concluindo, para isso não dá para uma pessoa fazer sozinha, preciso de todo o apoio, e todo o apoio vai fazer diferença. Em primeiro lugar, nesse momento, o que eu preciso? Que vocês me apresentem para amigas, amigos, amigues, familiares, colegas de trabalho, nos seus espaços de trabalho, nas suas redes de contato, virtuais e não virtuais, para fazer essa campanha subir nas redes e na cidade, e a gente fazer um processo político muito bonito de democratização do poder por uma cidade solidariamente, né, revolucionária. E para isso também eu vou contar com colaboração e sugestões, propostas e ações
que cada um de vocês e as pessoas que você conhece pode sugerir dentro do site, tonizagato.com.br, e também, se for possível, fazer uma doação para a campanha, porque essa é uma campanha que eu tenho arcado nesse momento como servidor público, com meu salário, que tem um limite, né? Então eu sim preciso de doações. O partido político que eu escolhi tem como princípio o PSOL não aceitar doações de empresas, porque nós entendemos que isso gera conflito de interesses, não é bom para a democracia, mas é um financiamento cidadão, através de uma vaquinha que possa obter a colaboração de todo mundo e já seguindo a lei eleitoral para não ter, né, questionamentos alguns, né? E me seguir nas redes, seguir no Instagram. Eu sou uma pessoa de muita atuação offline e que eu preciso de muito mais militância online, e isso vai significar expandir a minha rede virtual, as mídias sociais do Instagram, do Facebook, do Twitter, o endereço está aqui, e comentar, compartilhar e curtir as minhas postagens nas redes. Tá bom? Queria super agradecer de novo. Desculpa se eu me estendi um pouquinho a mais. É muito conteúdo, né? Como vocês podem, estou à disposição. E agora a gente vai passar por essas perguntas que já foram encaminhadas, né? A Débora está fazendo isso. E aí depois a gente passa para o diálogo com elas, tá? Essa é a imagem do site. Está aqui em cima. Colaborem com a campanha. Tem as propostas, elas vão se expandir, me conheça, né? Conheça o Tony, os vídeos na mídia. Isso tudo vai ser um processo em construção dessa pré-candidatura que vai se desenvolver nesses próximos tempos, tá bom? Grande beijo, muito obrigado, gente. É um prazer e uma honra estar com vocês aqui, e eu vou honrar tudo que eu recebi como demanda e seguir nessa trajetória. Obrigadão.